Volto aqui querendo saber quais são as suas queixas pós-Covid. Você teve alguma complicação? Como é que foi a recuperação para você? Você sentiu que algumas sequelas acabaram se estendendo por aí, estão complicando a sua vida? Olha só, a perda de olfato e paladar são sintomas neurológicos mais comuns. Então, cerca de 80% dos casos são relatados esses dois sintomas aí. Só que existem outras manifestações que podem trazer problemas a longo prazo para a vida dos pacientes que tiveram Covid. E é cada vez mais possível perceber que a doença vem trazendo impactos para a saúde, até mesmo daqueles pacientes já recuperados da doença. Sobre isso, a gente conversa hoje aqui no Vida e Saúde com o Dr. Antônio Araújo, que é neurocirurgião do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo e também da Clínica Araújo e Fazito. E eu quero saber o seguinte, sua participação é importante aqui sempre. Se você teve Covid e ficou com alguma sequela, gostaria que você participasse com a gente usando #sim ou #não, mandando para o nosso WhatsApp. Posso contar com você? Nosso número é o seguinte, olha, ele é 12 98266 0004. Tá passando aí na sua tela também o QR Code para você usar, você pode escanear e o nosso contato vai aparecer aí para você. Já salva, porque a sua participação aqui é importante para a gente construir um programa que fale a sua língua, que fale o que você precisa, que traga resultados aí para você. Tá marcado? Ao longo da conversa, a gente vai disponibilizando esse contato para você novamente por aqui. Sim, tive sequelas. Não tive. Conta pra gente ao longo aqui da nossa conversa com o Dr. Antônio, que já está conectado aqui com a gente. Prazer falar com o senhor, doutor. Obrigada pela participação aqui. Muito prazer ter o Gouveia. Obrigado pelo convite, viu? E é uma satisfação a gente poder esclarecer aí os seus telespectadores. Doutor, muita gente com dúvida, muita gente preocupada, até quando meu cabelo vai cair, até quando eu vou deixar de sentir um cheiro gostoso da comida, o sabor, até quando as dores de cabeça vão passar. O estrago desse vírus realmente foi gigante. Essa história de tempestade inflamatória é poderosa no organismo, né, doutor? É poderosa, viu, Teru? Então, veja, o que a gente sabe hoje em dia é que 10% dos pacientes que tiveram Covid vão cursar com uma doença crônica, que a gente conhece hoje em dia pela literatura médica como Covid longa. Tá? Então, 10%. Se a gente fala, então, que 30 milhões de brasileiros já foram infectados pelo coronavírus, isso dá aí cerca de 3 milhões de brasileiros sofrendo, então, com alguma sequela da Covid. Né? Então, a gente está falando de uma população de 3 milhões de brasileiros. Você imagina o impacto social, né, que a gente pode ter por conta dessa sequela prolongada do Covid. Mas esse impacto social, né, doutor? Já somado ao impacto social primário que a doença, que a pandemia deixou. Agora, como é que a gente pode pensar quanto tempo, né, depois da infecção, a gente pode apresentar complicações? Olha, então veja, dessa população de 10%, a gente sabe que uma boa parte delas vão cursar com até 6 meses de alguma sequela pós-Covid. Tá? E aí inclui desde aquela complicação mais comum que você falou, que é a perda do olfato e paladar, mas inclui inúmeras outras complicações, como problemas neuropsiquiátricos, então ansiedade, depressão, insônia, né? Quadros cognitivos, problemas de memória, né? Então, tem um amplo espectro aí de sequelas que a Covid pode causar. Tá. Agora, doutora, é o seguinte, a gente vai trazer algumas possíveis complicações, talvez as mais comuns, de uma maneira, assim, bastante lúdica, porque muita gente reclamou de falta de memória, então a gente vai trazer um jogo da memória aqui para mostrar algumas dessas complicações. Eu gostaria que o senhor comentasse, porque às vezes elas não apresentam de maneira clássica, né? Vou puxar essa primeira figurinha aqui que pode indicar alguma coisa. Agora, talvez confusão mental, talvez falta de memória ou tontura, né? Tá aqui? Não, tá não. Vamos ver. Onde será que tá? Aqui? Aqui. Confusão mental.
Sim. Então, veja, Teru, confusão mental, ela é muito comum na síndrome pós-Covid, tá? Aqueles pacientes que precisaram de internação, né, por conta da doença primária, do primeiro Covid, então a gente sabe que 20 a 30% vão ter algum quadro de confusão mental na internação. E desses pacientes, uma parcela deles vão cursar com confusão mental acima do período de 3 meses. Então, isso existe, pode sim ser uma sequela do Covid, sabe? Agora, o quadro confusional desses pacientes gira muito em torno de quadros geralmente delirantes. Então, eles fazem quadros de delírios. Então, são questões que eles estão vendo uma coisa, mas eles interpretam, a interpretação está equivocada, sabe? Então, tem delírios visuais, tem vários tipos de delírios. E a gente acaba precisando entrar com algumas medicações ou indicar mesmo a psicoterapia, né, para ajudar esses pacientes. Agora, doutora, é o seguinte, fica confuso a gente saber se essa confusão e outros sintomas que a gente vai apresentar aqui, eles se dão por conta das medicações que muitas pessoas não estavam acostumadas a tomar, se dão por conta realmente do ambiente, né? Foi um ambiente bastante estressor, individual e também coletivamente. É realmente complicado compreender a origem e também a permanência desses sintomas, né, doutor? Sem dúvida. Como o espectro é muito grande, a gente tem que distinguir aqueles pacientes que primeiro precisaram de internação daqueles que não precisaram de internação, que tiveram alguma doença primária mais leve. Daqueles que precisaram de internação, tem aqueles que precisaram da UTI, sabe? Então, a gente sabe que a incidência do quadro confusional, de quadros de confusão mental, é muito maior naqueles pacientes que, Deus o livre, precisaram de uma UTI, por exemplo. Ok. Vamos seguir em frente aqui com as nossas sequelas aqui. Ó, vamos pegar esse carinha que eu já mostrei aqui antes. E será que tá aqui? Não, tá não. Peraí. Aqui. Insônia, doutor. Aliás, a insônia pode ter permanecido, pode permanecer muito mais do que depois da resolução da Covid, né? Sem dúvida, a insônia é uma das queixas mais frequentes até no consultório. E a gente sabe que 1/4 dos pacientes que tiveram Covid vão ter quadro de insônia. E aí a insônia pode ser uma insônia inicial, que é aquela insônia que ele tem dificuldade para começar a dormir, ou uma insônia que ele consegue até dormir, mas o sono é muito superficial e muito fragmentado. E isso acaba prejudicando a qualidade do sono desses pacientes. Então, muitas vezes a gente precisa intervir, né, muitas vezes através de algumas medicações para conseguir ajudar esses pacientes. Ótimo, então tem solução, viu, gente? Apesar do distúrbio ali, do incômodo, a gente precisa correr atrás. Ó, vamos lá. O que será que significa esse aqui? Parece alguém muito triste, alguém muito chateado, pode ser depressão. Aliás, vamos para cá. Depressão, realmente, depressão. Uma queixa muito frequente e mesmo com quem teve Covid leve ou moderado, doutor. Sim, isso é importante da gente comentar aqui, Teru, porque a Covid longa, que é a Covid crônica, ela independe da gravidade da primeira doença, tá? Então, pessoas que tiveram mesmo quadros leves, que não necessitaram de internação, podem cursar com a Covid longa, com alguma sequela da Covid. E independe de comorbidade, independe de idade, sabe? Então, a gente tem visto crianças, adolescentes também cursando com sequelas da Covid, né? Então, realmente, independe da doença de base, independe da primeira doença, né? A depressão, ela é muito frequente naqueles pacientes que tinham já um antecedente psiquiátrico. Então, são aqueles pacientes que já tinham tido quadros depressivos ou ansiosos antes do Covid e que esses quadros acabaram se agravando bastante após o Covid, né? E que muitas vezes a gente precisa da ajuda até dos nossos psicólogos, dos nossos neuropsicólogos para manejo também desses pacientes, tá? E é interessante, doutor, que mesmo aquelas pessoas assim mais calmas, digamos, que não ficaram tão ligadas com a mídia, né? Porque a mídia acabou potencializando esse tipo de problema, né? Com preocupações e com insegurança exagerada, mas até essas pessoas, eu conheço algumas que apresentaram depressão pós-Covid. Veja, o isolamento social,
ele foi terrível para essas pessoas, né? Você nunca viveu para ficar isolado, né? Você depende de toda uma comunidade de apoio para você recuperar, sabe? Então, o isolamento, principalmente nessa faixa etária de pessoas mais idosas, foi muito complicado. Então, a gente viu muita piora de ansiedade, muita piora de depressão pós-Covid, sabe? Isso aconteceu demais, Teru. Bom, nós estamos aqui conversando com o Dr. Antônio Araújo, que é neurologista, cirurgião neurologista, e ele está falando aqui das sequelas pós-Covid que têm permanecido e que têm atrapalhado a nossa vida. A gente quer a sua participação, queremos saber, você tem algum tipo de sintoma que ainda não foi embora, que está realmente te prejudicando, uma sequela pós-Covid? Manda pra gente #sim ou #não. Você pode mandar com um espacinho ali ou tudo junto, não tem problema. Participa, está aparecendo aí o nosso QR Code, também o nosso número está aparecendo para você, 12982660004. Vamos voltar aqui, doutor, para outras possibilidades aqui. Vamos aqui, ó. Esse aqui está querendo sair do lugar. Fadiga. Esse parece um sintoma, assim, que está muito relacionado com a doença em si, mas que teve gente também que sentiu depois de resolver a Covid, continuou cansado pra caramba. Veja, Teru, duas queixas também que aconteceram muito, problema de falta de ar, né, que a gente chama de dispneia, e a fadiga. A fadiga, ela pode acontecer independente da doença, da primeira doença, da gravidade da primeira doença. Então, o que a gente tem de conhecimento hoje sobre a fadiga é que ela indica uma neuroinflamação. A gente sabe que o coronavírus, ele atinge o sistema nervoso central e ele causa uma neuroinflamação, levando então à fadiga. Essa fadiga, ela é muito parecida até com a fadiga que a gente observa em pacientes que têm alguma doença reumatológica. Então, por exemplo, pacientes que têm artrite reumatoide, lúpus, e é uma fadiga muito difícil de se tratar, né? E esses pacientes, eles acabam necessitando de uma reabilitação motor, uma reabilitação bem específica para conseguir recuperar. Tá então, certo? não é uma questão só de, por exemplo, falta de vitaminas, porque isso acaba ajudando também, né, doutor? Mas precisa resolver essa inflamação, então. Sem dúvida, sem dúvida. Toda fadiga de origem neurológica indica uma neuroinflamação, tá? Então, por exemplo, tem doenças neurológicas que cursam com muita fadiga. Por exemplo, a esclerose múltipla é uma doença neuroimunológica que tem um padrão inflamatório e que cursa com muita fadiga. E para resolver a fadiga, a gente precisa diminuir a inflamação do corpo, precisa diminuir a inflamação sistêmica. Tá? Certo. Vamos seguir aqui, olha, com mais... Vamos começar com esse aqui, olha. Ainda faltam alguns aqui, alguns sintomas que a gente está... que permaneceram, mesmo depois da resolução da Covid. Esse carinha aqui parece que está com dor nos olhos, dor de cabeça, está vermelhinho aqui. E é realmente dor de cabeça, doutor. Veja, ter dor de cabeça é uma queixa, é a principal queixa de qualquer consultório do neurologista ou do neurocirurgião. A gente sabe que dor de cabeça, a gente precisa investigar 5.000 pessoas com dor de cabeça para Deus o livre a encontrar algum problema mais sério, tá? Então, o que a gente viu muito na pandemia foram pessoas que tinham uma dor de cabeça bem controlada, às vezes de origem por estresse, que é a cefaleia tensional, ou uma enxaqueca também bem controlada, e acabou que isso, depois da pandemia, piorou demais, né? Então, a gente precisa voltar a tratar esses pacientes para eles voltarem a melhorar, né? Então, se você tem, e isso é importante a gente falar aqui, Teru, quando que a gente precisa investigar, quando que a gente precisa ir atrás do neurologista por conta de uma dor de cabeça. Isso é muito importante. Então, veja, se você tem uma mudança do padrão de dor, né, depois de uma certa idade, depois de 40 anos de idade, a gente precisa investigar. Se a dor é sempre no mesmo local, a dor é sempre localizada, a gente também precisa investigar. Ou se você acordou na madrugada por conta da dor de cabeça, também é um sinal de alerta, a gente costuma também investigar, precisa procurar o seu neurologista.
Com certeza. Agora é o seguinte, quando eu tenho dor de cabeça, doutora, eu sempre tento pensar o que é que pode ter mudado na minha rotina, com que eu entrei em contato, que acabou despertando essa dor. Às vezes está faltando um pouquinho mais de água, às vezes foi alguma coisa que eu comi, não caiu bem e vai gerar dor de cabeça, às vezes uma noite mal dormida. Agora, essas pessoas reclamando aqui da dor de cabeça piorada após Covid, elas realmente sentem um incômodo muito exagerado, quase que uma enxaqueca, doutor. Então, veja, alguns alimentos, sabidamente, podem te desencadear dor de cabeça. Então, aqueles, principalmente, que tem algum tipo de estimulante. Então, o café, alguns queijos muito fermentados, sabe? Algumas bebidas alcoólicas, vinhos, por exemplo. Então, tudo isso deve se evitar realmente, senão você pode piorar da dor de cabeça. Agora, se o paciente já tem um diagnóstico de uma enxaqueca antes da pandemia, que piorou com a pandemia, precisa voltar no seu neurologista para tratar novamente a enxaqueca. É isso aí, é isso aí. Ó, última que a gente vai trazer aqui, mas pode ser que você tenha outras, né? Sequelas. Olha, a gente está vendo alguém aqui também com confusão, ou bravo, ou transtorno de humor, ou a memória. Vamos ver o que é que está trazendo dificuldades na memória. Realmente é uma queixa também bastante comum pós-Covid, doutor. Veja, a memória ela pode ser prejudicada como uma sequela do Covid também, e também vários outros aspectos cognitivos, mas não só a memória, tá? E quando que existe um teste, Teru, você falou aí antes da gente entrar no ar, de acertar os ponteiros. Isso aí é muito, muito interessante, porque existe um teste simples que você pode fazer em casa com o seu familiar, e você pode aplicar esse teste para saber se você deve se preocupar com algum problema cognitivo pós-Covid desse seu parente, por exemplo. E a gente chama exatamente teste do relógio. Então, peça para esse seu familiar, para esse seu parente, desenhar um relógio, colocar todas as horas e colocar o horário que nós estamos, entendeu? E veja como ele consegue desenvolver essa tarefa. Se ele apresentar muita dificuldade para desenhar o relógio, né, se o 12 não ficar em cima do 6, o 3 do lado do 9, então você deve se preocupar e aí sim vale a pena procurar o seu neurologista. Olha que teste legal que dá para você fazer em casa, viu? Aproveite aqui as dicas do nosso especialista, o doutor Antônio, está com a gente aqui. E eu quero saber se você está mandando hashtag. Sim, você teve sequelas pós-Covid? Você teve ou não? Você se curou e está legal? Graças a Deus está conseguindo levar suas atividades sem grandes prejuízos aí que ficaram de resquícios dessa doença? Agora, no meio desse hashtag sim ou não, chegou uma interação que eu quero trazer aqui para o doutor Antônio nos ajudar. Vamos ver. Quem que tá aí? A Lúcia, ó. Eu nunca tive alergia, eu acho que e depois da Covid desenvolvi alergia a alguns medicamentos e alimentos. As sequelas da Covid podem ser permanentes ou vão passar em algum momento? É a pergunta da Lúcia aqui, que precisa de esperança, doutora. Realmente, às vezes a gente enfrenta uma fase difícil da vida, mas sabendo que um dia ela vai passar, a gente dá conta, né? Lúcia, obrigada pela participação. Como é que fica essa história, doutor? O olfato vai voltar? A memória vai voltar? A alergia pode acontecer mesmo, Teru, por questão de ativação do sistema imunológico, tá? A Covid, ela ativa demais o sistema imunológico e acaba que a pessoa pode ter algumas alergias de longo prazo. Mas a grande maioria desses pacientes que experimentam alergias novas, eles tendem a se curar com o passar do tempo. Tá? Então, isso não deve persistir. Depois, o próprio sistema imunológico vai se regulando e isso deve melhorar com o passar do tempo. Tá. Agora, vamos falar um pouquinho, doutor, sobre medidas que a gente pode tomar para diminuir essas complicações. Então, estou tendo dor de cabeça com frequência. Tomar um analgésico, que eu sei que resolve, é o suficiente? Porque parece uma medida paliativa, né? Eu estou resolvendo o sintoma, mas eu não estou tratando o problema de fato. Veja, se você tem, por exemplo, mesmo a dor de cabeça, e ela é uma dor de cabeça que te incapacita de alguma maneira, é uma dor de cabeça diária, sabe? Que te impede de fazer suas atividades, você deve procurar ajuda de um neurologista, tá certo? Porque isso não vale a pena você ficar se automedicando, porque existem até situações que você pode até piorar o problema. Então, a automedicação, na nossa área, na neurologia em geral,
não é saudável. Tá? Você pode realmente piorar. Vou tomar o remédio que a minha vizinha me recomendou, que o meu pai me recomendou. Isso na nossa área não deve ser feito. Deve procurar o seu neurologista e aí sim ele deve fazer um tratamento que a gente chama profilático. Ele vai entrar com uma medicação para você tomar muitas vezes toda noite para evitar que a dor de cabeça aconteça, que é isso que a gente costuma fazer. Legal. E nessa de se automedicar, a gente pode acabar mascarando um problema, inclusive na hora de chegar no especialista, né, doutora? Às vezes eu marquei o especialista, mas eu estou mascarando uma queixa que o especialista poderia me ajudar a resolver na raiz. Sem dúvida, sem dúvida. A automedicação em qualquer situação é terrível e pode prejudicar muito o nosso tratamento. Bom, agora eu quero saber como é que ficou a resposta que o nosso amigo telespectador, que você enviou pra gente. Olha aí, você teve alguma sequela pós-Covid, doutor? Cerca de 84,6% dos nossos telespectadores disseram que sim, contra 15,4% que responderam que não. A maioria realmente aqui venceu. Sim, tiveram sintomas que atrapalham a vida ou sintomas que restaram ali e ficam nesse desespero, viu, doutor, de saber quando vai passar. Queda de cabelo, essa falta de olfato também, ou do paladar, que tem incomodado muita gente. Tem gente que trabalha com isso, tem gente que trabalha, por exemplo, como cozinheira, como cozinheiro, e que está atrapalhando a ocupação, né? Sim, exatamente. Essa perda do olfato, a gente já sabe hoje em dia que é por conta, muitas vezes, de uma lesão cerebral, da percepção do olfato. Então, o vírus, ele atinge o sistema nervoso pelos nervos olfatórios e ele causa um dano nessa estrutura, né, no bulbo olfatório, tá? Que é a que responde pelo olfato. Então, é uma sequela difícil de se tratar, porque envolve uma sequela neurológica. Então, por isso que você precisa procurar o seu especialista, o seu neurologista, tá? Legal, então você acompanhou aqui as dicas que o doutor Antônio acabou trazendo aqui pra gente. É importante que você se cuide, é importante que você viva bem a sua vida. Então, eu quero convidar você para acompanhar o canal dele no YouTube, Minuto Neuro. O doutor Antônio mantém lá um canal com conteúdo que pode ser do seu proveito, Minuto Neuro, ou também no site Minuto Neuro. E, doutor, minutoneuro.com.br, por lá tem mais dicas que o nosso telespectador pode aproveitar e colocar em prática, doutor? Sem dúvida, Teru. Tem conteúdo de todas as doenças neurológicas, são abarcadas aí no Minuto Neuro, e a gente vai ficar muito feliz de ter esses seus telespectadores com a gente, tá? Com certeza, nosso telespectador aqui, viu, doutor, é um telespectador que busca saúde cavuca, então legal a gente ter mais essa ferramenta aqui e com uma fonte tão bacana como a presença do senhor. Obrigada pela participação mais uma vez aqui no programa, doutor. Muito obrigado, Teru. Fica com Deus. Obrigado. Tchau, tchau. Tchauzinho. Sai daí não, tchauzinho não é pra você não. Fica aqui porque a gente vai pro intervalo, mas na volta o doutor César traz uma provocação interessante aqui. Qual é o papel da mulher na sociedade? É o Claramente de hoje. E por aqui ainda tem receita. Macarrão cremoso com brócolis, mas fica tranquilo que é uma receita saudável para você arrasar por aí. Eu volto já.